Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, trazendo as principais notícias, agora no caso da FutureCon 2024, fazendo uma cobertura especial aqui diretamente dos estúdios da ConnectWay, parceira desse podcast, e tratando de vários assuntos aqui. A gente fez entrevistas sobre vários temas nesse evento, mas tem um tema especificamente que eu acho que merecia, e agora a gente finalmente tem essa oportunidade de se aprofundar, que é a implementação de políticas públicas através de entidades que estão sendo dedicadas a essa tarefa, um conceito novo que está sendo testado ainda no Brasil, mas que já tem um caso de muito sucesso, que na verdade não é tão novo assim, já tem 10 anos, e quem vai contar um pouco dessa trajetória, dessa história pra gente, é o Antônio Carlos Marteletto, que está aqui, é presidente da EAD, entidade administradora da digitalização, uma entidade que foi criada depois do leilão de 700 MHz, já 10 anos atrás, justamente para fazer a digitalização da TV analógica para a TV digital e implementar os compromissos que foram estabelecidos naquele leilão. E desde então, ela tem se dedicado a vários projetos de implementação de políticas públicas em decorrência do orçamento original, que conseguiu render tanto que até agora não acabaram os projetos. Então, Marteletto, conta um pouco dessa trajetória de vocês, daí depois a gente vai entrar um pouco nos projetos que vocês estão implementando. Legal. Obrigado aí pelo convite. Então, como você falou, né, teve o edital em 2014, a gente nasceu em 2015, né, uma entidade criada pelas operadoras que ganharam a concorrência, né, Claro, Vivo e TIM e Algar, uma operadora regional, né, para executar basicamente a liberação da faixa dos 700 MHz. Esse era o projeto principal, né? E com isso poder, quem tinha ganho o leilão, poder utilizar aquela faixa. Então nosso objetivo era limpar a faixa porque ela era usada pela televisão analógica, né? Então um conjunto de atividades definidas em leilão, ou no edital do leilão, para que a gente executasse. Então foi um modelo inovador que a Anatel criou, né? E bastante, vamos dizer assim, desafiador, porque se sabia o que precisava fazer, que era limpar a faixa, mas não sabia como, né? E esse foi a missão que a gente recebeu. A gente recebeu um aporte de $1 bilhão para ter o valor atualizado, né? Para ter uma ideia do montante, né? E com uma regrinha prevista no edital, que se os recursos não fossem suficientes para limpar a faixa, quem ganhou, as proponentes que tinham ganho, teria que colocar mais recursos até que a faixa fosse integralmente limpa. E a previsão de que isso acontecesse até o final de 2018. E muita gente não acreditava que isso fosse acontecer, inclusive você. Falei algumas vezes sobre isso. Que a faixa não poderia acontecer no prazo que estava previsto. E a gente tinha experiências de outros países de anos anteriores. Por exemplo, o Japão tinha demorado 10 anos para realizar esse processo, que no nosso edital estava prevendo que iria acontecer em 3 anos. Né? E no final das contas, essa primeira missão, ela acabou sendo cumprida. Não exatamente naquele prazo, teve uma variaçãozinha, mas ela foi cumprida com sucesso, né? Então hoje a gente pode dizer que a TV aberta ela está praticamente toda digital, muito em função disso, e o 4G, né, já é passado, né? 10 anos atrás a gente ainda tinha 4G no estado da arte, mas hoje ele está disseminado, presente em praticamente todos os municípios brasileiros. Então essa missão foi cumprida. Exatamente. O nosso papel então era acelerar a adoção da televisão digital no Brasil, que aconteceu, desligando em todas as grandes os centros metropolitanos, foi desligado até o final de 2018, né? E outra missão que está ligada à política pública, né, que era também ajudar na aceleração da adoção da banda larga no Brasil, né? Então o 4G hoje está, desde o final de 2018, a faixa está limpa, né? E hoje, a última vez que eu vim, que é alguns meses atrás, mais de 5.540 municípios tinham 4G implantado. Assim. Então, assim, praticamente esse trabalho de massificação do 4G aconteceu e a digitalização da TV aberta aconteceu. E o que aconteceu também é que sobrou dinheiro, né? Então, quando você desenhou uma política pública com uma estimativa orçamentária que foi entregue para a EAD, chegou no final, tinha dinheiro sobrando. E aí o que aconteceu?
Então foi uma surpresa, né? Porque as previsões, né, baseadas nas experiências anteriores dos outros países, é que a gente tinha vários trabalhos feitos por consultoria que indicavam que precisaria de, pelo menos, no caso brasileiro, 1,3 bi de dólares para fazer o desligamento da televisão analógica. Na verdade, se gastou 700 milhões de dólares, sobrou 300 milhões de dólares. Então, ninguém sabia o que iria acontecer e até em 2019 passamos o ano discutindo o que fazer, mas tinha uma previsão no edital de que, se sobrasse recursos, eles seriam usados para implementar novas políticas públicas, novos projetos determinados pelo Ministério e pelo Conselho Diretor da Anatel. E isso foi isso que aconteceu. Se definiu um projeto de levar a televisão digital para municípios que só tinham televisão analógica, pequenos municípios com 10, 15 mil habitantes, né? Então a gente se criou um projeto para levar, implantar uma estação de digital onde só tinha televisão analógica em 1.563 municípios, era o projeto, e era construir uma das infovias, né? No caso, ligar Santarém até Manaus pelo Rio Amazonas, também era um projeto inovador, né? Usando os recursos, né? 165 milhões foram designados para utilizar nesse projeto, 165 milhões de reais. E no final das contas, vocês cumpriram essas duas tarefas também. Então, conseguiram acabar a infovia, ela foi entregue e fizeram a digitalização dos municípios para a televisão digital. Lembrando que esses municípios eram municípios tão pequenos em que não havia uma emissora de televisão naquela cidade. Muitas vezes você tinha só uma repetidora operada pela prefeitura com um transmissor analógico que funcionava precariamente, né? Mas que precisava passar pelo processo de digitalização também. Então essa foi a missão que vocês fizeram, 1.500 e poucas cidades, mais as infovias. E sobrou dinheiro de novo. Então isso foi determinado pelo Conselho Diretor da Anatel no final de 2020. Terminamos o projeto em 2023, né? E daqueles 300 milhões de dólares, sobraram 100 milhões de dólares, que aí novamente volta lá para o edital de 2014, assim, se sobrar dinheiro tem que usar para implementar novos projetos. E aí, mais uma lista de projetos, mais uma lista de missões, é onde a gente chega nas tarefas atuais. Quais são as principais tarefas que vocês têm para implementar com essa sobra de recursos? Acho que a principal delas aí é uma nova atividade para nós, né? Que é ajudar na aceleração do processo da televisão 3.0, né? Que é algo que está, vamos dizer assim, sendo desenhado, né? Ainda tem definições a serem feitas, né? E essa, vamos dizer, a televisão 3.0, ela vai conectar efetivamente, né, a radiodifusão com a internet, né? E uma nova experiência para os clientes, né? Então a gente vai, até o final de 2026, né? Ajudar nesse processo de aceleração, né? A gente vai funcionar aí como uma incubadora, trabalhando com a radiodifusão, trabalhando com o fórum de TV digital para ajudar esse processo a se concluir e que a gente tenha a TV 3.0 a partir daí, né? Então esse é o principal projeto. Tem aplicativo para televisão 3.0 também. Então esses recursos serão basicamente, principalmente para isso. Tem também aquelas 1.563 estações que a gente implantou, né? Elas ficaram a cargo das prefeituras a manutenção. Só que tem problemas com algumas prefeituras. Então, nós vamos também trabalhar num projeto específico para ajudar a fazer essa transição e que no final desse processo ou se cria algum órgão ligado à radiodifusão, não sei exatamente, ou que essa atividade seja efetivamente assumida pelas prefeituras. Então, esse é um projeto. E mais um também de levar a televisão digital, uma parceria com as TVs públicas, levar a TV pública em parceria com órgãos, universidades, etc., para um conjunto de municípios que também tem uma verba separada para isso. Então ainda projetos priorizando a área de radiodifusão. Interessante nesse processo que vocês ajudaram na transformação da TV analógica para a TV 2.0, vamos dizer assim, que foi a TV digital, e agora vocês estão ajudando nessa transição para a TV 3.0, que ainda tem muito chão para acontecer, né? A gente não tem previsão de que isso aconteça em menos de 10 anos de maneira massiva, mas vocês já estão implementando. Agora também tem um projeto de conexão, né? De ajudar a levar a conectividade em localidades que ainda não foram conectadas. Porque a gente lembra que uma coisa é você levar o 4G a todos os municípios, né? E a outra é você levar o 4G a todas as localidades, né? O Brasil é muito amplo. A gente até fez uma entrevista aqui
com o pessoal da Conectar Agro e eles trouxeram, né, o dado que é super importante, que hoje só 24%, por exemplo, da área agrícola brasileira está conectada, né? Não tem nenhum outro tipo, a não ser satélite, não tem nenhum outro tipo de conectividade para esses locais. Então, essa missão de fazer a conexão dessas localidades também foi colocada para vocês, correto? Exatamente. Então a gente está inspirado sempre em duas políticas públicas, né? Acelerar a banda larga, acelerar a TV digital. Eu mencionei os projetos da TV e metade dos recursos, né, são 250 milhões de reais, estão separados para aplicar nesse projeto de levar o 4G para pequenas localidades, como você falou, às vezes o município tem, mas tem localidades que não tem. Então, fizemos agora um primeiro leilão reverso, né? Um piloto em 59 localidades, né? Que foi um sucesso e vamos agora partir para uma nova etapa. A ideia, então, é que esses 250 milhões sejam aplicados em novas localidades. Obviamente é um leilão reverso, a quantidade de localidade a gente não sabe, vai depender do ágio, da evolução do ágio. Então, nesse primeiro aí foi um deságio, né, de 40%. Né? Então, isso vai permitir que aumente a quantidade de localidades que vão ser atendidas. Né? E isso daí, claro, são cidades e localidades definidas pela política pública, pelo Ministério das Comunicações, com aprovação da Anatel, né, do grupo que coordena o trabalho de vocês, que se chama GIRED. Mas vocês têm que fazer a implementação disso e garantir o funcionamento dessas estações por um determinado período. Exatamente. A gente faz o leilão junto com o acompanhamento da Anatel, do GIRED. Depois faz o acompanhamento do processo de implantação. No final, as proponentes que venceram apresentam as licenças de entrega do sistema. E a gente faz o pagamento, e nesse caso a gente vai pagar para 59 estações 64 milhões. Perfeito. Agora é interessante a gente olhar essa trajetória, né? Um projeto que nasceu de uma política pública, de criar uma entidade autônoma para fazer a gestão dos recursos e a implementação das políticas. Surgiu como uma missão de fazer a digitalização da faixa de 700 MHz para poder liberar ela para o 4G. E desde então já foram 3 temporadas de rodadas de novos projetos com dinheiros, com recursos que foram sobrando ao longo dessa trajetória, muito por otimização dos gastos, parte também, claro, por ganho financeiro, né? Mas o fato é que vocês entregaram muito mais do que aquilo que estava previsto originalmente. Como que você avalia essa experiência dentro num projeto de implementação de políticas públicas? O que fica de legado positivo desse modelo que foi estabelecido pela EAD pela primeira vez? Eu acho que a primeira coisa para mim, né, eu não sabia absolutamente nada sobre o processo. Quando eu entrei em 2015, no que eu recebi como missão, era para fazer uma implementação que eu nem sabia direito o que era, nem ninguém sabia, depois eu vim a descobrir. Mas acho que a primeira coisa muito inteligente que teve nesse processo é o próprio edital. O edital, ele, vamos dizer, primeiro entregou a uma entidade privada, que tem uma liberdade diferente do que, vamos dizer, se fosse um ente público, para fazer uma execução. De contratação. De contratação e de tudo, né? Tem as suas responsabilidades também. Mas ela entregou, vamos dizer, para uma entidade privada e, ao mesmo tempo, ela não colocou no edital amarras de como iria fazer. Né? Então deixou em aberto para que se descobrisse os caminhos para fazer. E a gente viu que cada país fez de uma maneira. E nós começamos, quando a gente fez o nosso projeto piloto lá em Rio Verde, eu tinha na cabeça, por exemplo, e muitas pessoas tinham, e até li um artigo teu na época também, que também tinha a mesma era como se fosse assim, vai sair replicando o mesmo projeto em todas as regiões do Brasil. Né? Eu tinha experiências prévias disso aí, de expansão de sistemas DTH pelo Brasil. Né? Então, assinatura via satélite. Exatamente. Então a gente tinha esse viés lá e viu e a gente quebrou a cara lá em Rio Verde, que a gente viu que não era bem aquilo que a gente estava imaginando. Passamos por Brasília, que foi a segunda experiência, e novamente a gente foi muito apertado, gastamos muito mais dinheiro do que precisava. Você vê, coisas que a gente foi experimentando e que o processo exigia que a gente experimentasse para poder aprender o processo. Depois que a gente aprendeu, a gente viu, por exemplo, que a nossa ideia de que a gente ia aplicar a mesma coisa em todo o Brasil não iria funcionar. Então a gente regionalizou totalmente. Nós chegamos a ter 50 escritórios simultâneos operando no Brasil. Era um cronograma até
início de 2019. Então chegamos a ter 50 escritórios espalhados pelo Brasil, cada um operando com a linguagem local, que foi uma coisa fundamental. Então eram pessoas da localidade conversando com a população, porque era um processo de convencimento da população de que precisava migrar para um outro sistema. Então, todo um cuidado que foi que a gente teve, né, em aprendizado, né, que o edital permitiu que você pudesse ter essa flexibilização. Então, acho que esse foi um dos grandes goals, né, que acho que atribui-se aí à Anatel, esse trabalho dessa elaboração desse modelo, né? Tanto que depois, para as pessoas que não acompanham isso, mas no edital seguinte, que a Anatel publicou, que a gente chama do edital do 5G, mas que tinha várias faixas de frequência ali, inclusive faixas para o 4G, nesse edital também houve a previsão, a criação de duas entidades similares, né, a EAD do ponto de vista da lógica de governança e do princípio de você ter uma entidade privada para fazer a gestão desses recursos, que essencialmente são recursos públicos, né, e que estão com outras missões aí colocadas como tarefas para elas executarem, né? A gente não sabe se elas vão ter a longevidade da pioneira de todas, da EAD, se vão durar 10 anos aí, e se vão ter também a eficiência de conseguir entregar muito mais do que aquilo que estava originalmente previsto. Mas, de qualquer maneira, o modelo ficou como, né, legado aí dessa experiência de vocês. Então tem umas coisas engraçadas, né? Quer dizer, a gente começou uma empresa, normalmente a ideia que você tem de quando você cria uma empresa é a perenidade. A nossa não, o nosso principal objetivo é fechar a empresa, cumprir a política pública e fechar a empresa. Então é uma coisa diferente. E a gente tem dois tipos de governança muito claros, né? Então, quer dizer, nós estamos subordinados, né, a um grupo que você mencionou aí, o GIRED, né? Então, todas as diretrizes da nossa execução são definidas pelo GIRED. Ao mesmo tempo, nós temos a governança de uma empresa privada. Então, a gente é subordinado, vamos dizer, a um conselho de administração, no nosso caso chama-se de assembleia, né, porque somos uma associação. Então, a gente é subordinado a essa assembleia, né? Então, a gente tem que cumprir todas as obrigações, né, de uma boa governança. Então, a gente está subordinado a essas governanças, né, que são bastante robustas, e a gente consegue, vamos dizer, acho que um dos sucessos também é ter essas duas governanças, né, com as suas independências. Acompanhando o trabalho de vocês ao longo desses anos todos, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e você mencionou esse aspecto quando você fala da questão de ter estruturas locais que conversem com o local, mas foi a necessidade de mobilização junto com as localidades específicas, com as comunidades específicas e com as culturas, né, e realidades socioeconômicas que vocês tiveram que enfrentar. Que acho que talvez esse seja o grande desafio de política pública no Brasil, né? Você tem uma ideia, você tem um planejamento centralizado, você tem um recurso, mas quando você vai para a ponta, em cada lugar funciona de um jeito, nem sempre você consegue fazer a execução de uma maneira tão eficiente, né, em todos os lugares. Se você tivesse que aconselhar um gestor público, um formulador de política pública, como se planejar para fazer esse tipo de implementação daqui para frente, você recomendaria necessariamente esse modelo, ou você acha que outros modelos podem incorporar um pouco da experiência que a EAD teve? Eu acho que pode ter outros modelos, mas acho que esse modelo é bastante interessante porque, dependendo do tipo de projeto, né, as incertezas são grandes. Se você tem incerteza, tem que testar. E se você tem que testar, você não pode estar muito amarrado para testar, né? Mas deixa eu voltar um ponto atrás, e aqui a gente implementador de políticas públicas. Eu, em 2015, não sabia exatamente o que significava esse termo, né? Eu trabalhei a minha vida inteira na iniciativa privada, então eu fui aprendendo o que era isso aí, né? E o aprendizado foi grande, né? Agora, uma das razões do sucesso da entidade, porque a gente se perguntava, formamos um grupo de pessoas assim muito capacitadas, né? E a gente se perguntava o tempo todo, né? Qual é a nossa razão de existir, né? Porque o edital falava lá coisas técnicas, né? Você tem que distribuir kit, fazer aquilo, não sei o quê, bababá. Mas a gente queria entender, e era uma pergunta que a gente se fez várias vezes, né? E demoramos mais ou menos 1 ano e meio para descobrir a nossa razão de existir. Obviamente a gente estava focado naquele momento no projeto de ligamento televisão analógico. A gente criou um mote baseado no que a gente entendeu, que a nossa missão
naquele momento era não deixar ninguém para trás, né? Porque a gente ia desligar a televisão analógica. Se a televisão analógica fosse desligado e a gente não tivesse cumprido o nosso papel, pessoas iam ficar sem assistir televisão. Então a gente entendeu isso e virou o mote da Seja Digital, tanto é que em todo as pessoas falam, né, a nossa comunicação é de não deixar ninguém para trás. A gente tinha uma meta que estava prevista no edital. 93% da população tem que estar assistindo o sinal digital para você poder desligar. Mas a gente riscou isso internamente e disse assim, não, 100% da população tem que estar sem entendido. E isso aí gerou uma cola nossa interna, né, de que, vamos dizer, nós trabalhamos para não deixar ninguém para trás. E a evolução desse processo, a gente foi amadurecendo essa questão, e depois a gente viu que a gente trabalhava para várias partes interessadas, né, vários stakeholders. Então, a radiodifusão, as teles, né, o regulador, o ministério como formulador da política, né? E a gente entendeu que a gente não podia deixar ninguém para trás mesmo, não era só nem a sociedade, mas então a gente trabalhava para todo mundo. Então a gente se estruturou para servir a todas as partes interessadas. E isso, assim, foi de alma mesmo. As pessoas compraram essa ideia, né? E isso mudou completamente, porque a gente entendia bem qual era o nosso papel. Então, uma entidade com uma boa governança, entendendo qual é o seu propósito, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu acho que esse modelo pode ter variações disso aí, mas acho que são pedras fundamentais num processo desse. Talvez seja um dos melhores exemplos que a gente viu da chamada parceria público-privado, né? Assim, é o recurso público, é uma política pública. Na origem de tudo está um patrimônio público, que é o espectro que foi licitado, né? Mas dá para render, né? Dá para fazer aquilo se multiplicar de uma maneira que realmente, acompanhando a trajetória de vocês, foi impressionante. Marteleto, te agradeço por esse papo, por explicar um pouco como é que funcionou esse processo. Essa próxima temporada termina quanto? Tem projeto até o final de 2026. Agora eu garanto para você que não tem quarta temporada, porque o dinheiro vai acabar. Não tem como sobrar mais alguma coisa. Talvez no máximo aí pra gente tomar uma cerveja para comemorar. É isso, Marteleto. Obrigado mais uma vez. Te agradeço muito e boa sorte aí até 2026. Obrigado. É isso, pessoal. Essa foi a história que a gente tinha para contar para vocês agora. A gente volta em breve com mais uma entrevista, mais um entrevistado, mais um ponto de vista interessante para a gente discutir no nosso podcast. Mais uma vez, obrigado pela generosa audiência de vocês. Tchau, tchau.